Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2017 o tema As obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E o comentarista deste primeiro trimestre é o pastor Osiel Gomes. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 6, que traz o tema Paciência, evitando as dissensões. O nosso textuário se encontra na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e versículo 12, que nos diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A nossa verdade prática, a paciência como fruto do Espírito é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. A nossa leitura bíblica de graça se encontra na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 5, que vai do versículo 7 até o 11. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que a paciência deve ser praticada pelo crente nesses dias trabalhosos. O ponto central da nossa lição diz assim: a obra do Espírito Santo em nós aumenta a nossa tolerância. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos aqui a nossa pré-aula de hoje, gostaria de agradecer a você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Professores em Cristo EBD, aonde nós estamos disponibilizando toda semana as nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Você poderá nos acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram, em nosso site e blog. E todo este material estará disponível, meus irmãos, para que você, professor, e para que você, professora, e demais amantes da Escola Bíblica Dominical possam estudar durante a semana e no domingo estarem preparados para ministrar a lição em sua sala de aula. Este é um recado que eu gostaria de deixar para você que está me assistindo por esse canal de Professores em Cristo BD. Aqui um total agradecimento a você, que Deus abençoe a cada um que tem nos assistido, tem compartilhado as nossas pré-aulas pelas redes sociais. Nós ficamos aqui agradecidos de coração, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se nós pudéssemos dar um abraço em todos vocês, nós assim daríamos, mas desde já um abraço aqui dos Professores em Cristo EBD para todos vocês. Ainda você que está me assistindo pela primeira vez, muito obrigado por estar nos prestigiando. Se inscreva no nosso canal para que você possa ter as nossas aulas ministradas em nosso canal, que você possa estudar e que possa levar o melhor para a sala de aula com os seus alunos. Meus irmãos, a lição de hoje é um tema muito interessante. Eu gosto muito desses temas assim, que envolve o nosso dia a dia de uma forma bem explícita. Envolve o nosso dia a dia no modo em que nós pensamos, no modo em que nós agimos, no modo em que nós andemos. Paciência. Como tem faltado paciência para o mundo? Como tem faltado paciência para os servos do Senhor Jesus Cristo na terra? Mas Jefferson, você está dizendo uma coisa, está afirmando que falta paciência para os servos do Senhor Jesus aqui na terra? Meus irmãos, nós somos de carne e de osso. Nós também cometemos falhas. Nós ainda temos herdado, como devemos dizer, a nossa natureza adâmica ainda. Então nós somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a acertos, somos sujeitos a nos irarmos, somos sujeitos a termos paciência. Mas a paciência às vezes nos falta por uns mínimos detalhes de nossas vidas, das circunstâncias em que nós estamos vivendo. A paciência nos falta. Falta paciência com nossos cônjuges, falta paciência para com os nossos filhos, falta paciência para com os nossos familiares,
falta paciência para com os outros que estão na mesma comunidade, dentro da igreja. Em tudo nossa vida nós somos impacientes. Mas devemos, meus irmãos, aqui ainda temos uma luz, podemos dizer, no final deste túnel, que o fruto do Espírito, a virtude que é a paciência, a longanimidade. Nós vamos falar aqui durante a nossa lição a respeito dessa palavra, longanimidade, porque se Deus tem a longanimidade para com os seres humanos aqui na terra, quanto mais nós que devemos ter também. Então falta paciência muitas das vezes em nossas vidas, mas nós temos que produzir esta paciência, praticar essa paciência, para que possamos estar com Cristo, estar com Deus. Através da paciência, quando nós entendemos que estamos aqui esperando a vinda do Senhor para nos buscar, isso nos dá a total paciência, para que nós possamos suportar as falhas de outras pessoas. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas se faz jus ao crente, ao salvo em Cristo Jesus, buscar a total dependência deste fruto, desta virtude que é a paciência. Um tema muito interessante, paciência, buscar a paciência, ter a paciência, ministrar com paciência, estudar com paciência, aguentar as pessoas, por mais chatas, intolerantes, com paciência, porque quando nós praticamos esta paciência, quando nós praticamos essa virtude que é do fruto do Espírito, nós estamos sendo amorosos com as outras pessoas. Através dessa paciência que nós pratiquemos aqui na terra, para com os outros, em qualquer âmbito, seja na igreja, fora da igreja, seja na sua casa, fora, em qualquer esfera em que você esteja inserido, você tem que praticar a paciência como um crente, ser paciente. Ser paciente, meus irmãos, não é ser um coitado, aguentar tantas e tantas pauladas, humilhações, injúrias, perseguições. Isso não faz de você um crente fraco, isso não faz de você um crente raquítico, um crente que é coitado, como muitos dizem por aí. Esse é muito paciente, esse vamos falar o que devemos falar, que ele vai aguentar. Não, isso quando é produzido na pessoa que é salva em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo está com ela, e essa virtude do fruto que acompanha, que é a paciência, que é a longanimidade, ela se torna um crente muito forte espiritualmente, um crente maduro, um crente que está crescendo, progredindo espiritualmente. A falta de paciência nos torna ansiosos, impacientes, e suas consequências fazem com que tomemos decisões precipitadas em nossas vidas. Isso é um fato. Se você tem a falta de paciência na sua vida, você vai fazer com que a ansiedade te domine. A ansiedade te dominando, você toma uma decisão totalmente equivocada, precipitada, e faz com que você venha a ter consequências, podemos dizer, desagradáveis no futuro. Esperar no futuro é uma eternidade. Nós queremos para já, para agora, para ontem. E aos poucos isso está cada dia mais constante em nosso meio. Ou seja, não queremos aguardar a providência divina devido a impaciências, a paciência que através dessa impaciência passamos na frente do Senhor. Isso é um fato. Quando nós passamos na frente do Senhor, nós queremos as nossas bênçãos, queremos as nossas vitórias, porque nós não estamos mais tendo paciência de aguardar, de esperar no Senhor. Deus nos ensina que nós não devemos estar ansiosos para com os outros dias. Nós não devemos estar inquietados, inquietos,
ou seja, perturbados, preocupados com o que há de acontecer no dia seguinte. Temos que depositar toda a nossa ansiedade no Senhor. Jesus nos ensina que devemos depositar a nossa total confiança nele, pois ele tem cuidado de nós, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que vai do versículo 25 até o 34. É triste dizer, mas é um fato que também as dissensões, que é um tema da nossa lição de hoje, nós estamos falando de paciência, para que nós possamos ter a paciência, que é uma virtude do fruto do Espírito, que é a virtude do fruto do Espírito, ela possa nos evitar essas dissensões. Está no meio da igreja do Senhor, existem dissensões no meio da igreja do Senhor, porque quem faz as dissensões, meus irmãos, nós entendemos e sabemos que eles estão na carne, são carnais, vivem criando partidarismo dentro da própria igreja. Mas Jesus nos ensina de forma brilhante que a casa dele, esta casa dividida, não subsistirá. Conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, que nos fala a respeito disso, Jesus nos ensinando que quem faz partidarismo dentro da casa dele, quem faz dissensões, vamos falar também que realmente o significado das dissensões, que são ensinos cismáticos, que através disso se tornam grupos partidários, a racha, a divisões dentro da casa do Senhor, porque deturbam muitas das vezes a palavra que é exposta de forma coerente. As dissensões têm esse termo, nós vamos falar aqui durante a nossa lição a respeito disso, mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, mais precisamente no versículo 25, Jesus nos ensina a respeito dessas dissensões, que a casa dele não está dividida. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Então, essas dissensões, esses partidos, essa divisão que existe dentro da igreja do Senhor, dentro da casa do Senhor, ela não vai subsistirá. E também aqueles que seguem, que praticam, também não vão ser vencedores, jamais. Interessante que devemos aqui, meus irmãos, aguardar a vinda do Senhor. Isso faz parte da paciência, porque ela produz para nós uma esperança, a paciência, e também nas tribulações, conforme Romanos capítulo 12 e versículo 12, que é uma responsabilidade do cristão, esperar com paciência pela vinda do Senhor, e sermos pacientes com as outras pessoas, porque nós aguardamos esta vida. Isso produz para nós a paciência, em meio às tribulações, em meio às lutas, ou seja, a alegria na esperança futura em Cristo, faz com que suportamos as aflições terrenas, e a oração persiste-se em relaciona com ambas. Então, nós devemos estar orando, estarmos persistentes, pacientes, aguardando a vinda de Jesus, que faz parte do fruto do Espírito, dessa virtude do fruto do Espírito, que busquemos ser pacientes em meio às lutas diárias que nós enfrentamos todos os dias, que venhamos suportar uns aos outros e aguardemos a vida gloriosa do Senhor, pois está próxima, conforme na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 5, versículo 8. Paciência e sua definição. Nós vamos falar aqui de uma forma bem breve a respeito dessa paciência, mas dentro do tópico da lição, ela explica de forma mais coerente para nós o real significado da palavra paciência, do seu termo que nós conhecemos e também vamos falar aqui durante a nossa lição. A paciência é aquela qualidade habitual, ou seja, de suportar os testes e as circunstâncias testadoras. Então, somos testados e somos passados por testes, suportamos esses testes, e através da nossa paciência nós conseguimos passar por isso e conseguimos vencer, e sem se queixar, que não é fácil, mas isso produz para nós uma paciência,
uma bagagem espiritual muito grande. Também a tolerância, melhor dizendo, diante das falhas alheias. Uma tranquila espera por algum acontecimento que venha a alterar as circunstâncias incômodas. Então, se nós temos algum acontecimento desagradável em nossa família, em nossa casa, em nossa igreja também, por que não? Então nós estamos sempre orando, tendo paciência pelas falhas das pessoas e sabendo que essas circunstâncias incômodas, que até aquele momento está nos deixando impacientes, ela vem produzir para nós um conforto, uma alegria após passarmos por essa situação. Trata-se também da capacidade por esperar por mudanças, sem demonstrar ansiedade exagerada. Então, somos pacientes, e através disso, essa ansiedade ela não nos domina, uma ansiedade exagerada, porque sabemos que as pessoas, quando estão muito ansiosas, nem dormem direito, nem conseguem trabalhar direito, não conseguem comer direito, porque falta paciência. A ansiedade dominou ele, que ele não consegue ter a paz, a paciência. Não dizer a paz, mas sim a paciência de esperar no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor, meus irmãos. Buscarmos a esperança nele. Depositar toda a nossa confiança nele. Na Bíblia vê-se certa variedade nessa virtude da paciência. Assim o trecho de Salmo 40, de número 1, fala dessa que nós devemos ter a paciência de Deus. Expõe a paciência no sentido de esperar por alguma mudança. Quando nós somos pacientes, há uma mudança, há uma transformação, tanto para nós como também para as pessoas também, porque nós somos tolerantes com as pessoas, porque através dessa paciência que nós produzimos, as pessoas nos veem também, que pensam, ele está sendo paciente comigo, e há um tempo que essa pessoa venha a se arrepender, que venha a se entregar a Cristo. O próprio Senhor é paciente com os homens. O próprio Senhor é paciente com os homens, em seus caprichos, conforme em Números capítulo 14, versículo 18, Êxodo 34, 6, Salmos 86, 5, Jeremias 15, 15. Já no Novo Testamento, a paciência, usualmente, meus irmãos, envolve o que? As nações, melhor dizendo, de longanimidade, sobre as provações e resistências, constâncias em fase de oposição. Então, no Novo Testamento, essa paciência, interessante aqui, nós ressaltamos esse ponto no Novo Testamento, ela envolve nações de longanimidade, nações que estão em longanimidade, sobre as provações, sobre as resistências, e também podemos dizer das noções também, a respeito dessa longanimidade, das resistências, porque a paciência ela produz também a resistência. Aquele que luta, como os soldados romanos, é muito interessante que os soldados romanos, eles, apesar de ganharem muitas batalhas, eles eram pacientes. Por quê? Porque além de vencer também, eles perdiam, mas não desistiam. Aquele que tem a paciência, ele não desiste, ele persiste até o final, ele vai até o final, mesmo enfrentando oposição. Porque a paciência faz com que ele venha a ver na frente. Hoje estou perdendo, mas amanhã estarei ganhando. Estarei bem. Ganhando no sentido de passar por aquela situação, passar por aquele obstáculo e vencer. É isso que nós entendemos. Através de fases de oposição. Considerações bíblicas sobre a paciência. Podemos aqui falar de vários pontos a respeito que a Bíblia nos ensina sobre a paciência, mas destacamos aqui alguns pontos que falam a respeito da paciência, que fazem também parte do nosso contexto de hoje, da nossa lição. A paciência, meus irmãos, a paciência consiste da persistência neotestamentária em fase de obstáculo. Falamos aqui no tópico acima. Procura alcançar uma obra perfeita, conforme a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Então, a paciência, ela procura alcançar para nós uma obra perfeita. E assim conseguirá fazer se persistir. No presente, ela já produz bons frutos. Então, quando você tem paciência, isso já te produz bons frutos. Conforme Lucas, capítulo 8, versículo 15.
e ajuda-nos também, meus irmãos, a percorrer o curso de nossas vidas. A paciência faz com que nós percorremos esses obstáculos, essas aflições, essas lutas, essas circunstâncias adversas durante a nossa vida, durante o percurso, durante o curso de nossas vidas, tendo em mira, isso que é interessante, o prêmio da vida eterna, conforme a epístola aos escritores hebreus escreve para nós, no capítulo 12, versículo 1. Aguardamos a vinda do Senhor, pois sabemos que nós teremos um prêmio, um galardão nos esperando. O prêmio é a nossa vitória eterna com Cristo Jesus. A paciência espera pela salvação de Deus, produz a paciência em Deus, conforme Lamentações 3:26, sendo necessária, melhor dizendo, no tocante à obtenção de nossa herança. Então já está preparado para nós a herança. Essa promessa já nos está preparada, está nos aguardando da nosso prêmio, nosso galardão, da nossa vida eterna, em Hebreus capítulo 6, versículo 12, e também em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Existe certo fortalecimento espiritual que nos infunde a paciência. Então o fortalecimento, o amadurecimento espiritual, Colossenses capítulo 1, versículo 11, a paciência é um dos aspectos do fruto do Espírito, conforme em Gálatas capítulo 5 e 22, e portanto temos que cultivar ele, cultivado por ele, porque é um dos aspectos, é uma da virtude do fruto do Espírito, a paciência. Ela é obtida através do desenvolvimento espiritual. Nós vamos desenvolvendo espiritualmente e essa paciência vai nos fortalecendo a cada dia. O uso dos meios de desenvolvimento espiritual, através da oração, Efésios capítulo 6, versículo 18, nós obtemos a paciência, o que é um fortalecimento, um desenvolvimento espiritual, faz parte do desenvolvimento espiritual. A meditação visando a iluminação, Efésios 1:18, temos a iluminação no sentido de que temos discernimento, uma sabedoria, um conhecimento mais das Escrituras. O estudo também produz para nós isso, a paciência no estudo, conforme 1 Timóteo 4:13. A santificação nos produz isso, a paciência nos produz a santificação. Nesse desenvolvimento espiritual, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Viver segundo a lei do amor é uma das obras, João capítulo 5, versículo 7. O uso dos dons espirituais também, esperarmos também com paciência no uso desses dons espirituais que nós temos, que o Espírito nos dá, o Espírito Santo nos conduz a termos esses dons espirituais para cada dom, conforme Efésios capítulo 4, versículo 8. Interessante que a paciência também é um dos aspectos dos frutos do Espírito. Em Gálatas no capítulo 5, meus irmãos, no versículo 22, ele encerra essa virtude cristã como um dos aspectos do fruto do Espírito. Ou seja, uma qualidade espiritual. Então a paciência é uma qualidade espiritual que o fruto é cultivado no crente. E quando nós temos essa paciência, que o fruto do Espírito, que é essa virtude, que é a paciência, ela é cultivada no crente. O crente tem que cultivar ela todos os dias. Com base nesse ensino, aprendemos que a paciência autêntica é uma virtude espiritual, de que o homem espiritual é dotado. Olha que interessante, meus irmãos. Então, uma virtude espiritual de que o homem é dotado. Sendo esse o caso, será um produto de um crescente desenvolvimento espiritual. Nós só podemos produzir esta paciência de forma gradativa com o nosso desenvolvimento espiritual. Através da oração, através do estudo, através do entendimento da palavra, nós falamos aqui que faz parte desse desenvolvimento, desse aperfeiçoamento espiritual, que cada obstáculo que você passa, que você tem que ter paciência e esperar e aguardar no Senhor, isso faz com que você tenha um desenvolvimento espiritual maravilhoso. Deus é o Pai da paciência. Deus nos tolera, e é muito interessante isso também, como devemos também tolerar o próximo. Se Deus nos tolera, nós devemos também tolerar o próximo. A paciência divina abrange todos os homens, todos, mesmo aquele que não é crente, aquele que é crente, enfim, de outras religiões, nós temos que ter a paciência com eles,
porque Deus também os tolera, assim também como nos tolera também, porque Ele é longâmino. Ele espera que a pessoa tenha uma reação, que a pessoa tenha uma mudança. Não fora isso, se não fosse fora isso, todos nós pereceríamos. 2 Pedro 3,9, Salmos 86, número 15. A paciência de Deus é reiteradamente ilustrada também na história de Israel. Quanto que Deus teve paciência com o povo de Israel? Quantos relatos da saída do Egito, né, do que fizeram com Moisés, das lutas que passaram, cativo em Babilônia, né, podemos citar aqui mais outros pontos importantes. Quantos profetas não foram levantados para ajudar a nação de Israel, ajudar no fortalecimento de Israel, que abrisse os seus olhos espirituais? Deus não foi longâmino com esse povo, e não é longâmino para com o povo de hoje, conforme Êxodo capítulo 34, versículo 6, Números 14, 18, Salmos 86 e 15, e Jeremias 15, 15. E isso se aplica ao seu trato com os homens também, e com todas as coisas, conforme a Epístola aos Romanos, capítulo 9 e versículo 22. Interessante também que a paciência de Cristo também, Cristo tem a paciência para conosco. Jesus Cristo deixou-nos um grande exemplo de paciência, visto que Ele percorreu a sua carreira terrena com alegria e paciência, ou seja, teve resistência. Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 2. Ele deixou um notável, melhor dizendo, um exemplo de paciência em sua vida terrena, conforme Mateus capítulo 27, versículo 38 a 44, Marcos 15, 28 a 32, que fala dessa ressurreição de Cristo, da morte de Cristo, Lucas 23, de 35 até 39, Salmos 22, número 1. Os crentes deveriam seguir esse exemplo de paciência, mesmo nos casos em que sofrem contradição e oposição da parte de homens ímpios, conforme Salmos 37, 1, Salmos 73, Provérbios 3, 31, 23, 17 até o 23, 17, 24, 1 e Jeremias 12. Então temos que seguir o exemplo de Cristo. Foi paciente em tudo que Ele já tinha passado na terra, tanto com as pessoas que perseguiam, tanto com os seus discípulos, tanto com os fariseus, saduceus, que ficavam oportunando Ele, incomodando Ele. E Ele teve paciência, suportou todas essas lutas. E nós também temos como exemplo de Jesus Cristo, devemos seguir o mesmo exemplo, para que nós possamos assim ter essa paciência, que é uma da virtude do fruto do Espírito. O que nos ensina a paciência? É interessante nós falarmos aqui também, o que nos ensina a ter paciência? É interessante que as pessoas perguntavam, o que eu ganho tendo paciência com outra pessoa? Meu irmão, você ganha uma coisa tão grande, que é uma vida tranquila com Deus. Através da sua paciência, você está trazendo pessoas para o reino também, porque você está pregando o Evangelho, está ensinando o Evangelho, está lutando ali para que a pessoa venha entender o que é ser um seguidor de Cristo, o que é andar segundo as obras de Deus. Isso é interessante. Você não perde nada, você só ganha. Jamais você perde. Mudanças vitais podem ocorrer em nossas vidas quando suportamos a disciplina do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o 13. Todas as coisas contribuem juntamente visando o nosso bem. Então a paciência, ela contribui visando o nosso bem. A Epístola dos Romanos capítulo 8, versículo 28. Até mesmo as provações devem ser toleradas com alegria. Tiago capítulo 1, versículo 2. Então quando nós passamos por provações, passamos por lutas, passamos por dissensões aqui, e as dissensões também, através dessas dissensões nós temos que também evitar elas, mas isso nós temos observado, e também isso também vem com que venha nos atingir, temos que ter a paciência para com essas pessoas que provocam essas dissensões, né? E quando nós passamos por provações também, nós temos alegria, temos que ser alegres. A paciência é companheira de outras virtudes cristãs, como a bondade e a benignidade. Então a paciência, ela acompanha a bondade e a benignidade, conforme Romanos capítulo 2, versículo 4.
e também está vinculada à fé e à esperança, conforme Hebreus capítulo 6, versículo 11 até 12. E também ao amor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. E cumpre-nos a continuar labutando com toda a paciência, tal como o agricultor espera com paciência antes de poder fazer o que? Colher, fazer justamente a colheita em uma época certa, conforme a Epístola Universal de Tiago, capítulo 5, e versículo 8. Agora, o contrário da paciência, temos aqui como nós entendemos dissensões. Como devemos evitar também dissensões, vamos falar aqui durante a nossa pré-aula, durante o decorrer aqui da nossa aula. Do grego, a palavra dissensão é dichostásia. Segundo o dicionário Vini, literalmente quer dizer a parte formada de dite e a parte separadamente. Então essa parte ela significa dicha separadamente, correto? E stasis, posição. A raiz de indicando divisão, ou seja, ela se encontra em vários idiomas. É usada também em Romanos capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16 e versículo 17 da Epístola aos Romanos, onde os crentes são ordenados a marcar aqueles que causam divisão e se afastar deles, saber quem são eles que fazem essas dissensões e se afastar deles. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Nós devemos estar junto com as pessoas que fazem dissensões, temos que nos afastar deles. Em Gálatas capítulo 5, 32, onde dissensões são referidas como obras da carne, a paciência é fruto do Espírito, já dissensões são as obras da carne. Alguns manuscritos têm esse substantivo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que fala carnais, que propõem dissensões. A igreja do Coríntios tinha muito disso, muitas brigas, muitas discussões. Uns se diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Jesus Cristo. Havia partidarismo ali dentro da igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo tem que falar: eu não tenho condição de falar com vocês como espirituais, sim como carnais, porque vocês não vão entender as coisas do Espírito, porque eles estavam totalmente carnais, provocando as dissensões, introduzindo ensinos. Então, as dissensões, é interessante nós notarmos esse ponto. Dissensões, introduzir ensinos cismáticos na congregação. Então, as dissensões, elas introduzem ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Então provoca partidarismo, provoca racha, provoca divisão. No dicionário grego do Novo Testamento, Carlos Rusconi faz uma definição bem simples da palavra dissensão. Dichostátil, separar, discordar, causar dissenso. Ou seja, essa palavra não sendo tão comum no Novo Testamento, pois aparece apenas em Gálatas capítulo 5, 22, também em Romanos capítulo 16, versículo 17, é suficiente para mostrar que essa obra da carne sempre procura criar discrepância e dissidência. Seu alvo prioritário, meus irmãos, é causar intranquilidade, contrariedade e até oposição. Com o passado frente ao novo. Então eles passam à frente, eles causam uma intranquilidade, uma contrariedade e uma oposição. Aquilo que um pastor ensina, aquilo que um professor de escola dominical ensina, eles querem infiltrar ensinos cismáticos dentro da igreja, causam dissensões, causam divisão, causam discórdia. A dissensão sempre cria o que? Inimizade e divisão. Ela rompe de vezes com a comunhão, quer seja no convívio social, ou o que ela provoca, meus irmãos, no convívio social, família, política e na igreja. Temos visto isso muito nas televisões, no ramo da política, no social, dentro da família, e nós temos observado com tanta tristeza também dentro da igreja. E provoca grande destruição. Os que vivem dominados pela dissensão sempre estão separados. Você pode perceber que aquele que provoca a dissensão, aqueles grupos que provocam as dissensões dentro da igreja, são grupos que estão separados do resto da comunidade, isolados, não partilham o verdadeiro amor de Cristo e trabalham incansavelmente para que
para que a comunidade salva seja prejudicada. Então, eles têm em mente, quando praticam dissensões, de fazer com que a obra de Deus ela seja destruída, ela seja mostrada de outro modo, de outro ângulo, melhor dizendo. Então ele prejudica a comunidade dos salvos, prejudica a igreja. Ele quer que a igreja seja prejudicada, porque ele quer que os seus ensinos, os seus discursos, né, sejam prioritários, que através disso é coerente no seu sentido, mas não estou ensinando de acordo com o que a palavra ensina, porque as dissensões, são pessoas que praticam dissensões, meus irmãos, eles se infiltram ensino sistemático dentro da igreja, e através disso provocam dissensões, inimizades. O sentido das dissensões, no sentido literal, é isso. É isso que nós devemos entender. Então ele prejudica os salvos, a comunidade, e também prejudica a igreja. Agora, dentro do nosso tópico, nós temos aqui, meus irmãos, 3 tópicos. Vamos falar aqui de forma bem breve, de forma rápida, para que nós possamos entender a lição de hoje, a nossa preaula. Paciência, ato de resistência à ansiedade. Então, paciência como fruto do Espírito. Nós falamos que a paciência, o que significa no nosso primeiro, junto com a nossa introdução, durante nosso início, da nossa preaula, falamos um pouco da definição de paciência, que produz uma alegria, produz uma tranquilidade, né, que nós passamos por circunstâncias adversas sem se queixar. Mas o termo grego de paciência, ele tem o nome macrotomia, e significa a longanimidade, perseverança e firmeza, conforme em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Então, a paciência é fruto do Espírito. Então, a paciência nos habilita a suportar as provações e nos leva a ser complacente com as falhas dos outros. Nós falamos sobre isso. E também ela é longâmina. Deus ele é longâmino. Então, nós aprendemos também para com os homens. Deus foi longâmino e é longâmino com os homens. E Ele quer que ninguém se perca, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. E Moisés, ao ter um encontro com o Senhor no Monte Sinai, ele declarou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, conforme Êxodo capítulo 34, versículo 6. Paciência e a ansiedade. Ou seja, Jesus nos ensina, conforme Mateus capítulo 6, 25, que nós não devemos andar cuidadosos quanto à nossa vida. Então não devemos andar ansiosos. Por exemplo, que a ansiedade ela produz em nós uma incerteza pelo medo, uma perturbação. Ela gera angústia e sofrimento antes do tempo. Então nós não devemos estar ansiosos, perturbados. Como os filhos de Deus, jamais. Então a paciência é um fruto do Espírito, nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos na vida sem desanimar. Jó, exemplo de paciência e meador. Um exemplo clássico da Bíblia, né? Jó, um exemplo da paciência. Então ele teve paciência, fé e persistência diante da situação. É o exemplo que devemos seguir. O que ele perdeu, o que Deus deu para ele depois, porque ele persistiu. Ele não parou. Nós falamos aqui no início da nossa pré-aula que a paciência, ela nos dá a persistência. Nós não sentimos derrotados, muito pelo contrário. Nós persistimos até conseguimos. Mas temos que ter a fé diante das tribulações, das perseguições, que nós vamos vencer. E nós vamos ser vitoriosos. Porque quando ele diz, Jó diz no capítulo 19, 25, quando ele tem essa confiança em Deus, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e o que por fim se levantará sobre a terra. Então, a fé que Jó tinha em Deus, levou a esperar com paciência, e o socorro divino. Então, se você está passando por um sofrimento, tenha fé, pois Deus vai te dar o socorro divino no momento certo. Seja paciente, não perca a esperança, não perca a paciência. Dissensões, resultado da impaciência. Exemplos bíblicos de impaciência. A falta de paciência sempre é perigosa. Então, temos aqui alguns exemplos no Velho Testamento da paciência. Podemos listar vários exemplos. Então, o que torna as pessoas pacientes, o que foram extremamente pacientes e também o que foram impacientes. Então, a Bíblia nos relata aqueles que foram pacientes e também que foram impacientes. A primeira lista é Sara.
Então foi a primeira mulher que foi listada como paciente foi Sara. Por quê? Ela não esperou a promessa de que Deus daria um filho para Abraão. Ela pediu que a sua escrava, Agar, se deitasse com Abraão. Então foi o primeiro relato. Temos um relato também interessante de Saul. Saul fez o quê? Ele não esperou Samuel, o que é o sacerdote Samuel, para oferecer os holocaustos. Esperou 7 dias Samuel não apareceu e ele fez ele mesmo o holocausto. Não deveria ter feito. Ele foi repreendido e através disso ele perdeu o seu reino e perdeu a sua alma. Olha as consequências graves que pessoas que não têm paciência venham acontecer, consequências desastrosas em suas vidas. Assim foi com exemplos que nós narramos aqui, vários outros exemplos que nós vamos entrar aqui para que não possamos tomar muito tempo da lição. Deixe de lado a dissensão. Então nós temos que deixar de lado a dissensão. Paulo, em Romanos capítulo 16 e 17, exorta os crentes a ficarem atentos àqueles que estavam provendo dissensões e escândalos a fim de se apartarem dele. Então o que provoca dissensões, escândalos na igreja? Temos que apartar deles. Então nós sabemos que pessoas que fazem isso, que vivem praticando partidarismo, né? Que nós falamos aqui que quem faz isso na igreja do Senhor, essa igreja, a casa do Senhor não é dividida e não subsistirá, né? Conforme Mateus capítulo 12, 25. Então nós temos que ser o quê? Paciente e manso. Então não é um sinal, meus irmãos, de fraqueza, como alguns erroneamente acreditam. É interessante esse ponto também, porque mas a paciência é um exemplo de força e maturidade. Então quando nós somos pacientes, né, e vemos alguma situação de partidarismo, da casa do Senhor sendo dividida, porque Deus falou que a casa dele não vai ser dividida, o dividido não subsistirá, isso não, quando nós temos a paciência, isso não faz com que nós sejamos um crente fraco, um crente um coitado, não. Quando nós estamos procurando o quê? A força e a maturidade, só mansidão que nós procuramos. Temos a paciência, porque nós somos exemplos de força e maturidade. Devemos evitar o partidarismo. O partidarismo quebra a unidade da igreja e impede a presença de Deus. Então devemos sair fora disso. Não entrarmos em partidarismo, em divisões dentro da igreja. Jesus não morreu numa cruz dividida, morreu por todos. Né? Então por que existem pessoas que tentam ainda fazer dissensões dentro da igreja? Tópico 3, paciência, prova de espiritualidade, de maturidade cristã. Então, pacientes até a volta de Jesus. Então, temos que ser pacientes para aguardarmos a volta de Jesus. Então, Tiago dá um exemplo muito interessante a respeito disso. Faz uma analogia, uma comparação, quando ele fala que o lavrador cultiva a terra e lança nela a semente, mas ela precisa esperar com paciência até que a semente germine, ou seja, a árvore cresça e apareçam os frutos. Quando a paciência é provada? Todos os dias nós somos provados a buscarmos a paciência. Nossa paciência, sabemos que existem momentos em que a nossa paciência e fé são testadas, são provadas todos os dias, mas não podemos desanimar. Temos que ter a fé, permanecermos firmes no Senhor, não podemos desanimar, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. E maturidade cristã, por último aqui dentro do tópico 3. A paciência é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. Nós falamos aqui no início da nossa aula e vamos ressaltar novamente. O crente que não ora, não jejua e não medita na palavra de Deus não pode alcançar a maturidade cristã. Ponto importante. Então o crente que não ora, que não jejua, que não medita na palavra de Deus, ele não pode alcançar a maturidade cristã. Ele não vai conseguir por sozinho. Sem disciplina, o crente permanece imaturo. Efésios capítulo 4, versículo 14. Então, tem visto muitos crentes que passam por um raquitismo espiritual. Não tem força, não tem maturidade espiritual. Pois eles não experimentaram um desenvolvimento espiritual saudável. Estão sempre envolvidos em confusão, pois são impacientes. E quando criam confusões em cada igreja, ficam mudando de igreja para com outra igreja. Pois não praticam a maturidade cristã. Porque não jejuam, não oram e não meditam na palavra de Deus. Conclusão da nossa lição de hoje, meus irmãos. Que venhamos crescer em graça e sabedoria, buscando desenvolver o fruto do Espírito e deixando de lado toda discussão e partidarismo, pois em breve o Senhor Jesus voltará.
os que primaram por uma vida cheia do Espírito Santo receberão seu galardão. Cultivemos o fruto do Espírito. Meus irmãos, estamos aqui encerrando a nossa palavra de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco desde o início da nossa palavra até esse final. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam no domingo, professor e professora, lecionar de forma brilhante a respeito desse tema muito importante, paciência, que nós temos que ter para evitar as dissensões. Esse material, como nós falamos, está em nosso blog, está no nosso site, estamos divulgando também em nossas redes sociais. Que você possa ter esse material, estude durante a semana e leve o melhor para os seus alunos no domingo na sua sala de aula. E na sua igreja, compartilhe as nossas pré-aulas e esteja conosco, meus irmãos, desenvolvendo também um trabalho melhor para a escola bíblica dominical. Meus irmãos, encerrando aqui a nossa escola, a nossa pré-aula, melhor dizendo, para a escola bíblica dominical, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.